Vamos abrir a palavra de Deus, aleluia, em Deuteronômio 7:9. Pastor, por que vocês falam? Porque a gente celebra quando se abre a palavra de Deus. Em muitos países é proibido ter a Bíblia, né? Você vai morto só por ter a Bíblia. Aqui no Brasil, graças a Deus, ainda tem liberdade, a gente tem a nossa Bíblia. Falando nisso, eu vi um cara que ele é comediante, ele é ateu. Aí ele estava fazendo um stand-up, né, umas comédias dessa, e ele é ateu. E ele falou assim: rapaz, eu falei com um crente uma vez, eu perguntei para ele: você crê em Deus? Ele disse: creio. Quem já viu esse vídeo? 4 pessoas, mas então vai ficar legal, você não viu. Aí ele perguntou: você crê em Jesus? Ele: acredito. Quem é Jesus para você? Tudo para mim. Você crê na Bíblia? Ele disse: sim, a Bíblia é tudo para mim. E o que tem na Bíblia? Ele: tudo, para mim prosperar, para mim ser abençoado, para mim ser curado, para mim ser liberto, para mim ser abençoado. Tudo que eu preciso está na Bíblia. Você já leu o livro já leu a Bíblia? Não. E o cara é ateu, zoando dos crentes. Ei, por isso que é quando a gente abre a Bíblia aqui, a gente celebra, porque tudo que você precisa está aqui, aleluia. Leia mais a palavra de Deus, amém? Tem alguém que veio aqui só para ouvir essa parte, já valeu a pena. Achamos o texto? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus. Olha aí, você vai saber que Deus é Deus. O Deus, o quê? Fiel. Me ajude, o Deus? Fiel. Que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Acho que a gente vai ter que ler junto esse versículo, todo mundo junto, vamos lá, olhando no telão, no 3, 1, 2, 3, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é o Deus que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Diga glória a Deus. Meu querido, Deus nesse versículo, em poucos versículos, e tem outro que é quase idêntico a esse, fala a mesma coisa, mas hoje eu escolhi esse, onde Deus, Ele diz assim: eu sou Deus, não há outro Deus além de mim. E aí Ele diz o que Ele é. Ele diz algo que representa a maior característica do seu caráter. E Ele diz: eu sou o Deus, digam comigo, fiel. Ou seja, Deus escolheu, de todas as características que Ele tem, de todos os atributos que Ele tem, se identificar com o atributo de... Você concorda que Deus poderia ter dito: não há outro Deus como eu sou Deus que ressuscita os mortos, eu sou Deus que cura o cego, eu sou Deus que anda sobre as águas, eu sou Deus que criou os céus e a terra. Ele podia ter dito pelo menos umas 1000 coisas, sim ou não? Mas Ele escolheu dizer qual? Eu sou Deus fiel que guarda a sua aliança. Aleluia. Deus quer dizer, anunciar, é um anúncio, ó, estou anunciando, eu sou um Deus fiel e a minha palavra não cai por terra, eu guardo a minha aliança. Diga comigo, fiel. A fidelidade foi o atributo que Deus escolheu para se revelar, para dizer para todo mundo o que Ele é, o que Ele carrega. Agora, quando eu penso na fidelidade de Deus, como esse louvor que a gente estava cantando, é uma das coisas que mais eu já chorei na presença dEle. Quando a gente já está há bastante tempo no Evangelho, e ainda estamos quebrantados, porque tem muita gente que está há muito tempo no Evangelho, mas o Evangelho não está dentro dele. Eu estou falando de muita gente que está no Evangelho e o Evangelho está dentro dele, amém? Estou falando de tempo, porque tem crente que dá muito tempo na igreja e Deus não mudou muito a vida dele. Na verdade, tem muito tempo que Deus está te aguentando.
Não estou falando desse. Samuel está baixando em vez de aumentar. Ele não quer ser consagrado como o irmão do meu Deus. Agora, entenda algo aqui comigo. Quando alguém está muito tempo no Evangelho e ainda está quebrantado, o que mais nos impacta, o que mais nos faz chorar, é quando a gente olha para trás e vê a fidelidade de Deus. Uau! Isso nos impacta. Quem já cantou aquela música da bondade de Deus? Como que é o refrão? Cadê os cantores aí? Samuel, não, deixa o Samuel puxar. Puxa, Samuel. Não, mas lá aquele lá do... que és fiel em todo o tempo. Todo tempo. Todo mundo junto com a gente. Olha só. Em todo tempo tu és tão, em todo tempo. Tão bom. O todo fôlego que tenho. Eu cantarei. Eu cantarei a bondade de Deus. Amém? Fala, meu Deus, com o microfone agora. Deus! Agora ficou bom. Agora ficou bom, né, irmão? És fiel em todo? Quem já chorou com essa música? Cara, você lembra da fidelidade de Deus. Quem é novo convertido não consegue ter essa experiência. Porque ele está conhecendo a Deus. E eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo. No comecinho da minha jornada, eu era novo convertido, mas eu já estava pregando. Sabe quando você quer mostrar serviço? Eu era caçador de capeta. Quem já viu quando o cara está ali 2, 3 anos de crente, que ele quer, irmão, ele quer arrancar o diabo na unha das pessoas, ele quer evangelizar, eu tentava até enganar as pessoas para batizar elas. Jogava na água e falava, batiza aí. Você quer converter as pessoas de qualquer jeito? Você lembra dessa época? Quem lembra? Vocês não foram assim nunca? Quem já foi assim? E aí eu tinha algo, eu não conhecia a fidelidade de Deus. E hoje eu gostaria que você conhecesse um pouquinho da fidelidade de Deus. Porque é uma experiência só de quem está muito tempo com Ele. Quem está pouco tempo não conhece a fidelidade de Deus. E o que eu fazia? Eu pregava toda sexta-feira na minha casa. Eu tinha um GC na minha casa. Meu GC dava mais ou menos ali 30 pessoas, até 50 pessoas. Era a média que vinha de pessoas na minha casa. E ali, toda sexta-feira eu jejuava, acordava, ia para a escola, né? Eu ficava jejuando o dia inteiro. Eu chegava da escola, ia direto para o quarto, não almoçava, ia para o quarto, ia orando, e eu chegava mais ou menos 3 da tarde, lá nos Estados Unidos, e orava até as 8 da noite, quando começava o culto, na minha casa. E ali eu tinha aquele pensamento seguinte, eu não posso ver ninguém, falar com ninguém, eu preciso estar conservado e sair na unção e no manto para poder ser usado por Deus. Em uma certa ocasião, eu estava de jejum, fui para a escola, cheguei, e aquele dia eu estava extremamente cansado. E aí eu falei, eu normalmente eu só oro em pé, eu não gosto de orar muito tempo de joelho, eu gosto de orar em pé, dinâmico, falando, andando. Quem ora andando aí também? Quem ora mais já de joelho? E quem não ora não levantou a mão. Nem andando, nem de joelho. Não está entendendo? Amém. Você viu que só 10% da igreja ora. Você percebeu? Te peguei, está gravado. A gente mandou filmar quem ora e quem não ora. E aí eu estava tão cansado, eu ajoelhei. Falei, não, hoje eu vou ajoelhar. Né? Lá nos Estados Unidos é mais fácil ser crente, irmão, porque lá tem carpete sempre, em qualquer lugar. Aí eu ajoelhei no carpetão lá do meu quarto, pus o braço assim na cama, e Senhor, eu te amo, te adoro e te quero. Apaguei de joelho. Quem já dormiu de joelho aí, levanta a mão. Deixa eu ver, já dormiu de joelho, você estava orando e até capotou. Quem nunca experimentou isso, levanta a mão. Quem nunca experimentou, seja sincero, é que ora pouco de joelho. Impossível, agora você vai cair no sono, porque... E aí, orando, e eu caí. O que aconteceu? Escutei o louvor, que a minha irmã que começava o louvor lá em casa. E eu acordei do nada, eu falei, meu Deus, não preparei a pregação, não orei, e agora? Na minha cabeça, de novo, convertido, eu pensei, Deus vai ser um caos, Deus não vai me usar, e eu falei com Deus.
E eu achei que porque eu falei com Deus, Deus ia falhar comigo. E aí eu fui tremendo para a pregação, não sabia muito o que eu ia falar, e eu com aquele sentimento de culpa, o culto começou. Eu lembro que eu fui orar por alguém, mesmo assim eu criei coragem, eu falei, vou fazer, eu tenho que fazer. E quando eu pus a mão em alguém, a pessoa caiu no espírito, e outra caiu, e Deus me usou em profecia, e não sei quem foi curado, e eu preguei a mensagem, e quando acabou o culto, as pessoas falaram assim, hoje foi o melhor culto que eu já participei na tua casa, Medinho. E eu, what? Que eu estava nos Estados Unidos, então era what ainda. What? Eu fiquei pensando, como assim? Foi o melhor culto. E realmente aquele dia tinha sido poderoso. Eu voltei para o quarto, eu falei, Deus, o que aconteceu? E Deus falou assim, a minha fidelidade está contigo quando você ora, quando você não ora, quando você jejua, quando você não jejua, porque ainda que você seja infiel, eu não posso mudar a minha fidelidade. 2 Timóteo 2,13, coloca no telão. Olha 2 Timóteo 2,13 o que diz. Se formos infiéis, ele permanece, não pode negar-se a si mesmo, ainda que a gente seja infiel. E o que acontece? Quem não dá muito tempo no evangelho, experimentando a fidelidade de Deus, está no começo, sofre ataques terríveis do diabo. E hoje eu vim desfazer uma grande arma do diabo. Alguém diga glória a Deus. Preste muita atenção, crente. Você falha com Deus, porque nós somos pessoas falhas, sim ou não? Se você já falhou com Deus como eu, levanta a mão. Até o pé, né? Todo mundo já falhou com Deus alguma vez, sim ou não? E quando a gente falha com Deus, o diabo aproveita dessa insegurança que a gente tem, e aí ele vem no teu ouvido e fala assim, com que cara você vai na igreja agora? Quem já ouviu esse capeta no seu ouvido alguma vez? Com que cara você vai na igreja agora? Com que cara você vai lá falar com o apóstolo? É verdade? Por quê? Não, mas já aconteceu com todo mundo, sim ou não? O diabo fala assim, com que cara agora você vai lá? Você falhou com Deus. Deixa eu te dizer algo, nessa noite, está escrito ali, ó, se formos infiéis, ele permanece, ele não depende da minha fidelidade, para que ele permaneça fiel. E é isso que faz com que eu seja apaixonado por ele. Eu olho para trás e falo, Deus, eu não tenho o que eu mereço, mas a sua graça me trouxe até aqui. Você acredita que você chegou até aqui pela graça de Deus? Então, se o diabo tem falado no teu ouvido, com que cara, você fala, não é com a minha cara, é com a cara do sangue de Jesus que me lavou, e eu estou aqui arrependido, e eu vou levantar mais uma vez. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Agora, no Velho Testamento, quem foi o homem mais importante? Moisés, sim ou não? Não tem outro profeta mais importante. Ele que escreveu, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E lá em Números 12, 7, qual era a maior característica do maior homem de Deus do Velho Testamento? Vamos colocar lá. Não é assim com meu servo Moisés. Dizendo contra Miriam e contra Arão, que tinham falado mal de Moisés, e Deus falou que, ó, eu falo com vocês com sonhos, mas não é assim com o meu servo Moisés. Como ele diz, que é em toda a minha... Quando Deus foi falar de Moisés, quando Deus foi elogiar Moisés, quando Deus foi dar uma característica para Moisés, o maior atributo de Moisés, qual era? Agora vem cá. Quem é o homem mais importante do Novo Testamento? Jesus. Sim ou não? Jesus, o nosso Salvador, porque ele também era homem. 100% Deus, 100% homem.
E o que a Bíblia diz sobre Jesus? Que ele obedeceu e foi fiel até e morte de... E a maior fidelidade prova quando ele orou no Getsêmani: Senhor, se possível passa de mim esse cálice. Mas aí ele disse: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Porque Jesus, ele era servo fiel de Deus Pai. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A maior característica de Deus que ele se atribuiu foi a fidelidade. O maior atributo que ele deu para Moisés foi a fidelidade. O maior atributo que Deus deu sobre Jesus é a fidelidade. Então preste muita atenção, meu querido. Moisés, ele não tinha a maior habilidade que um pastor acha que precisa ter, que é saber pregar, comunicação. É ou não é? Deixa eu te falar uma coisa. Agora eu vou entrar num assunto aqui interessante. Quando eu era bem mais jovem, pastor, eu pensava assim: rapaz, eu prego bem. Né? Só que eu olhava para a minha vida e falava: mas eu sou um pastor derrotado. E aí eu olhava para algumas pessoas, estou falando quando eu era um jovem pastor, estava aprendendo, amém? E eu, como jovem pastor aprendendo, eu achava que o sucesso de um pastor é que ele fosse o melhor pregador possível. Então eu me esforçava para ser o melhor pregador possível, para ser um pastor de sucesso, que ganhasse muitas almas, que mexesse com a multidão, que transformasse vidas. E aí eu olhava para grandes igrejas com 5, 10, 20 mil membros, 50 mil membros, e eu escutava os pastores, e para mim era uma decepção. Eu falava: rapaz, o homem não prega nada. Aí eu falava: como é que eu prego bem? Ele prega mal e ele tem tantas almas, eu não tenho nem 30. Eu era imaturo ainda. Eu não entendia as coisas, porque eu achava que Deus estava atrás de talento. Deus não está atrás de talento, Deus está atrás de pessoas fiéis. Moisés tinha um problema, ele não sabia. Presta atenção, Deus estava ungindo Moisés para falar, e a única coisa que ele não sabe fazer... Samuel, você está perdendo o cargo. Você tem que ser fiel. Se eu falei para você ser o do meu Deus... Ah, está discipulando. Então, 1, 2, 3, os dois vão falar meu Deus. 1, 2, 3, os dois. Já tem 3 discípulos. Ei, Moisés não sabia falar. E Deus chamou ele para ter uma igreja de 2 milhões de pessoas. E a única coisa que ele sabia era: Senhor, eu não sei falar. Mas Deus estava dizendo: deixa eu te explicar, Moisés, eu não estou te escolhendo porque você sabe falar, eu estou te escolhendo porque é o homem mais fiel que eu já encontrei na face da terra. Deus não está procurando esse talento. Eu conheço muita gente com talento que era como eu, frustrado, não cresce, mas Deus não está procurando talento, Deus está procurando gente que não abandona o barco, que não olha para trás. A Bíblia diz: quem pega no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Quem lembra da história de Eli, os filhos de Eli, que Deus ficou muito bravo, porque os meninos estavam fazendo arruaça no templo de Deus? Aí Deus chamou Samuel, quem lembra? Quem lembra dessa história? Deus chamou Samuel, diga, Senhor, que o teu servo ouve. 3 vezes, aí você conhece a história. No final da história, qual foi a mensagem que Deus deu para Samuel? Vamos ler. 2 Samuel 2,35. Essa é a mensagem que Deus falou para Samuel, quando ele chamou ele 3 vezes. Ele disse, antes desse versículo 35, 2,35, ele disse: diga para Eli que ele e os seus filhos vão morrer e não vai sobrar ninguém para ser herdeiro ou que continue a genealogia de Eli. Ok?
Número 2, a segunda mensagem é essa aqui, ó. 1 Samuel 2,35. E eu suscitarei para mim um sacerdote, porque Eli não era. Então Deus disse, eu vou levantar um sacerdote que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Ei, esse sacerdote é o sacerdote Zadok. Preste atenção, esse sacerdote Zadok foi o homem que Deus escolheu para a edificação do templo. Diga comigo, Deus só edifica coisas grandes com pessoas fiéis. Eu vou fazer uma pergunta, mas já é profético. Imagina que a sua empresa tem mais de 100 funcionários. E agora você chegou num tempo de expansão. E como que se expande uma empresa, uma igreja ou qualquer outra coisa? Você precisa delegar para novas pessoas, sim ou não? Como que essa igreja, a gente faz o quê? Tem os GCs. E aí os GCs se multiplicam. E para multiplicar tem que fazer o quê? Delegar para um líder que já foi comprovado que ele é. Agora imagina, vamos falar numa empresa, que aí todo mundo entende. É uma empresa muito rica e ele quer expandir agora. Ele tem 100 funcionários e ele vai expandir para 300 funcionários, vai construir uma fábrica gigante, vai fazer um monte de coisa. E aí ele quer abrir outra fábrica que é o dobro dessa. E ele precisa de alguém. E ele olha entre todos aqueles 100 funcionários. Aí lá tem o maior vendedor, tem o mais brincalhão, aí lá tem o que está mais tempo. Só que tem um lá que é o mais fiel. E ele não é o melhor vendedor, mas ele é o mais. Ele é aquele que o chefe, que o dono da empresa tem confiança, que ele nunca deixou a peteca cair, que tudo que colocou na mão dele, ele resolveu. Aleluia. Pergunta, quem esse dono de empresa vai colocar sobre muitas coisas? O fiel. E o que aquele que é cheio de talento vai pensar? Eu sou o que mais vendo nessa empresa, eu tinha que estar nesse cargo. Ninguém é escolhido pelo talento, é escolhido pela fidelidade. Aplauda o Senhor Jesus. Está preparado? De verdade, você está preparado? Pergunte para mim, apóstolo, qual é o segundo portal? O primeiro portal que eu preguei é arrependimento genuíno. E o texto que nós lemos é: entrarei pela porta do justo. Quem não está passando pela porta da justiça, que não foi justificado pelo arrependimento genuíno, ele permanece nas trevas exteriores da cidade. Quem estava nessa pregação? Então, do lado de dentro, há luz, há alimento, há de tudo. E quem está fora da cidade tem cobra, tem escorpião, tem bandido, tem frio e tem calor. E tem, né? Você está ali no deserto. Mas dentro da cidade está tudo que eu preciso. Agora você vai entrar pela cidade. Qual é o primeiro portal? Arrependimento. Entrarei pela porta do justo. Você concorda comigo que existem muitas portas que vão levando a lugares diferentes? Se você entra numa cidade, passa por uma porta. Quem vai para Camboriú não tem um portal? Tu entra no portal, é o primeiro portal. Aí depois você pode entrar na porta do banco, sim ou não? E na porta do banco você pode entrar na porta que são dos funcionários, sim ou não? E da porta do funcionário pode ter um cofre, sim ou não? Então cada porta vai te levando a outro
nível de intimidade, de acesso e de recursos. O segundo portal, diga comigo, é o portal que só passa quem é fiel. O primeiro portal só passa quem é justo pelo sangue de Jesus. E o segundo portal só passa quem é fiel. Agora, olha o que acontece em Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te... Diga comigo, entra. Diga comigo, entra. Entra. Entra no gozo do Senhor. Aleluia, presta atenção, entra. Para entrar tem que passar por uma porta. Que porta é essa? Porta da fidelidade. E o que tem do outro lado? Gozo, alegria. Sabe o que é gozo, irmão? Quem quer saber? É quando você desfruta do melhor dessa terra. Entra no gozo do Senhor. Uau! Tem gente que nunca desfrutou disso, irmão. Pense no melhor dessa terra. Entra no gozo do Senhor. Por quê? Porque foi fiel. Se fosse infiel, podia passar por essa porta? Ele teria dito entra? Não teria dito entra. Porque para entrar para o gozo do Senhor, a pessoa precisa provar para Deus que ela é fiel. Agora tem três coisas que acontecem quando a pessoa ela é fiel. Ela entra no gozo do Senhor, mas número 2, preste muita atenção, ela é Bom, deixa eu tomar uma água. Eu vou contar mais uma história para você. Quem aqui conhece o pastor Fábio, a pastora Chay? Pastores da Igreja Família do Reino de Florianópolis. Esse casal chegaram aqui na igreja. Tudo que eu pedi para eles fazerem, eles fizeram com alegria no coração e com fidelidade. E eu lembro que estávamos ali no segundo ano de igreja, terceiro ano de igreja, e eu disse, Fábio e Chay, nós não temos alguém para cuidar do ministério infantil, então vai ter que ser vocês. Vocês já fizeram isso? Eles falaram, nunca. Eu falei, então Deus vai capacitar vocês, e coloquei eles no ministério infantil, algo que eles nunca tinham feito. E o Fábio era um homem de libertação. Quando alguém ficava endemoniado, eu falava, vai lá que o Fábio tira o demônio de você. É um homem tremendo, ele tem uma unção especial para isso. Inclusive, se você estiver endemoniado, vai lá em Florianópolis. Não vem aqui. Tremenda a unção que ele tem. Amém? Quem já viu a unção que esse homem tem? Quem já recebeu uma oração, um aconselho dele? Só que naquela época ele ficou cuidando do ministério infantil. 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio sem poder assistir o culto. Porque ele tinha que ficar no ministério infantil, a igreja era pequena, não tinha como ele ficar deixando o culto. E naquela época não tinha culto de manhã à noite para ele fazer algum revezamento. E ele praticamente não assistiu nenhum culto durante 2 anos e meio, só cuidando das crianças. Está preparado? Então eu vou contar algo que você nunca soube do que aconteceu. Me ligaram, recebo uma ligação. Apóstolo, lá da África, pastor Adriano. Apóstolo, é o seguinte, o irmão aqui fez um voto com Deus. E ele recebeu um valor muito alto em dinheiro, e ele já depositou esse dinheiro. E a gente quer usar esse dinheiro para trazer um obreiro seu aí para cá.
Falei, que bênção, como é que vai ser? Nós vamos pagar as passagens para ele, para os filhos, vai morar num condomínio fechado com piscina, vai ter carro e motorista particular, escola das crianças de primeira qualidade e um salário por mês para ele fazer o que ele quiser com o dinheiro. E pagaremos o aluguel dele do condomínio também. O senhor não tem um obreiro bom aí para me mandar? Aí eu passei assim no meu cérebro, fui lembrando de todos os meus obreiros que não apareciam no culto, que deixava na mão, que nunca cumpriram a sua palavra, que sempre chegava atrasado, mas aí eu lembrei daquele que estava escondido lá no Kids, como Davi atrás das ovelhinhas. Eu disse, eu tenho um obreiro bom, que nunca me deixou na mão, que eu vou te mandar. E ele ficou 1 ano lá, com todo aquele valor, honrado como profeta, enviado dessa casa para outra nação. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Uau! Preste atenção, quando você é fiel e Deus quer te promover, ninguém pode parar. Lá em Apocalipse, ache para mim o versículo, diz assim, que a porta que ele fecha, e a porta que ele abre, ei, nós estamos falando de porta, a porta da fidelidade só ele que pode abrir, meu querido. Ei, mas agora a coisa vai ficar terrível, quem está preparado, segura aí na cadeira, porque a Bíblia está dizendo que a porta que ele fecha ninguém abre, e a que ele abre ninguém fecha. Preste atenção, irmão, quando o diabo fecha uma porta, eu não me preocupo. Quando o diabo está me resistindo, eu não me preocupo, porque eu oro mais um pouquinho, jejuo mais um pouquinho, chamo os irmãos para orar, chuto a cara dele e eu entro de mesmo jeito, porque o diabo está derrotado em nome de Jesus. Mas, e se é Deus que está te resistindo, você vai chamar quem? Quem que tu vai chamar, irmão? Porque muita gente está achando que é o diabo que está fechando a porta. E se é Deus que está fechando a sua porta? Porque ele está dizendo, a porta que eu fecho, ninguém abre. Sabe para quem que ele estava falando? Ele não estava falando para incrédulo, ele estava falando para crente. A carta do Apocalipse era para crente. Deus estava falando lá do céu assim, eu fecho a porta na sua vida e ninguém abre. E se é Deus que está fechando a porta? E se é Deus que está te resistindo? Pastor, mas por que Deus me resistiria? Talvez por causa da sua infidelidade. Todo mundo quer ser promovido, sim ou não? Só 4 pessoas querem ser promovidas, o resto quer ser tudo medíocre, misericórdia. Quem quer ser promovido por Deus? Você quer ser promovido por Deus? Diga comigo, só tem um jeito de passar de ano. Passar na prova. Ai, não, pastor, não gosto de prova. Mas quem aqui, no dia de prova, falava, mãe, estou passando mal. Nunca passou mal, mas no dia da prova, para não ir para a aula, irmão. Porque entrava o desespero, não estudei. Quem aqui fazia isso igual eu fazia isso? Quem já fez isso alguma vez? Quem aqui era... Misericórdia, irmão. Samuel já pegou lá na ferida, né, Samuel? Quem aqui era CDF e nunca fez isso? Não, sempre estudava bonitinho. Olha aí que bonitinho. Sabe por quê, irmão? Ninguém gosta de prova. Ninguém quer passar pela prova. Mas a única forma de ser promovido é passar pela prova. Então, meu querido, é por isso que o nosso grande, maduro apóstolo Tiago na Bíblia diz assim, tenha por suma alegria quando você se encontrar em diversas provas. Aí como que você fica alegre quando está passando pela prova? Ou passando pela prova, dando glória a Deus. Cadê os penteca? Vou passando pela prova. Ó, parou. Como que você passa pela prova?
Porque depois da prova vem a promoção, vem um novo nível, vem um portal novo para você passar. Se você não quer ser promovido, se você não quer passar por prova, não peça para Deus para ser promovido. Fala assim: Senhor, a partir de hoje, nunca mais eu quero passar por uma prova. Aí Deus está falando: então nunca mais você vai sair do nível que você está. Qual que você prefere? Passar pela prova. Eu prefiro passar pela prova com o Espírito Santo do que sentar numa rede com o diabo na praia, irmão. Meu Deus! Deus está falando com alguém? Então diga comigo: quem é fiel é promovido. Quem é fiel é colocado em lugares de destaque. Não pelo seu talento, mas pela sua fidelidade. Quem quer saber a terceira coisa que acontece com quem é fiel? Provérbios 28, 20. Meu Deus, agora é forte. Esse versículo mexeu comigo quando eu li preparando essa mensagem. No 3, nós vamos ler a primeira frase. Está preparado? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. O homem fiel será coberto. Mas vamos ler o resto também. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Aqui em Balneário não tem gente que quer ficar rico rápido, não, né? Aqui tem só piramideiro nessa terra, irmão. Misericórdia, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Aqui não entra não, que eu te pega, viu? Mas vamos lá, não vou falar de piramideiro não. O homem fiel será coberto. Irmão, quem gostaria de dormir num cobertor de bênção? Essa promessa é para quem é? E quem não é fiel e quer ficar rico pela esperteza, não ficará? Como que você é fiel vai sendo coberto por bênçãos? Porque você vai crescendo, Deus vai te promovendo, Deus vai te dando, Deus vai acrescentando, você permanece fiel, e você cumpre o que você falou, e você nunca deixa a peteca cair, e Deus vai te cobrindo, te cobrindo, te cobrindo, te cobrindo. Mas tem gente que nunca construiu nada na vida e quer ficar rico. Tem gente que quer dar um jeitinho, tem gente que quer ser o espertalhão. Não funciona assim. Deus quer que você trilhe o caminho da fidelidade. Talvez a porta que está fechada na sua vida não foi o diabo que fechou. Talvez essa porta está fechada porque você nunca foi fiel. E a porta, o segundo portal, para entrar no gozo do Senhor, é o portal da fidelidade. Aplauda o Senhor Jesus. Muita gente não quer, irmão, porque ser fiel, diga comigo, ser fiel exige sacrifício. E muita gente não quer, não, o negócio não é para mim não, o negócio de ser fiel. Nós vivemos numa sociedade onde a fidelidade, irmão, é mal vista. Não, tu tem que ter um monte de mulher. Não, você tem que chutar o pau da barca. Não, você tem que enganar o teu patrão. Que negócio de ser fiel ao pastor, coisa nenhuma. Você tem que ser um livre, alguma coisa que você faz o que você quiser da sua vida. E essas pessoas, até hoje, não deram em nada, porque não é o modelo de Deus. O modelo de Deus é que só tem autoridade quem se submete à autoridade. Deus nos chama de ovelha, e ovelha precisa ser pastoreada. E se você acha que você não precisa ser pastoreado, então você é cabra, ou é lobo, ou é porco, ou é galinha, ou é cachorro, ou é outra coisa. Não pense que na igreja só tem ovelha, irmão. A igreja é uma arca de Noé, irmão. Tem todo tipo de bicho, irmão. E fede, por isso que, eu não vou na igreja porque fede, mas nós vamos para o céu, você vai morrer afogado nas águas do dilúvio. É melhor ir para o céu fedendo do que afogar nas águas do dilúvio, irmão. Aonde tem
mais de uma pessoa tem problema. É ou não é? Tem gente que sozinha ela arruma problema com ela mesma. Tem gente que olha no espelho e fica se xingando. Você é o besta. Seu... Rapaz, sozinho você arruma uma confusão. Imagina com os outros. Você já falou mal de você mesmo pro espelho? Não. Quem já se xingou assim? Rapaz, mas você... Quem faz isso? Já fez isso? Não... Quem conhece o amigo que fez isso? Vamos lá. Aê, bom. Não é? Olha lá. Diga comigo, Deus permite provas para fortalecer a fidelidade dos seus filhos. Sobe o louvor aqui. Vamos ficar em pé. Espero que você tenha sido muito abençoado com essa pregação. Eu quero convidar você para ser o meu aluno na maior escola de revelação bíblica do Brasil, a Exousia School. Você vai poder clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo. E se você algum dia passa por aqui em Balneário Camboriú, venha visitar a Família do Reino, o lugar do seu propósito. Deus te abençoe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.